Deus. E hoje eu queria me ater no versículo de número 3, eu pediria que, abrindo a Escritura, você encontrasse Mateus capítulo de número 5, versículo de número 3. Nós estamos pensando sobre DIP, o Domingo da Igreja Perseguida, e isso está muito alinhado com esse versículo, porque esse versículo é um convite a pensar a nossa vida a partir do Evangelho proposto por Jesus de Nazaré. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 3, a Escritura na tradução corrigida diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Como sempre faço, eu gosto de ler a partir de uma outra tradução, e na tradução NVI o texto é assim: bem-aventurados os pobres em espírito, não de espírito, mas em espírito, porque deles é o reino de Deus. E na tradução A Mensagem, o autor Eugene Peterson, que foi quem capitaneou essa tradução, diz o seguinte: abençoados são vocês, que nada mais têm para oferecer, quando vocês saem de cena a mais de Deus e do seu governo. Então esses textos dizem uma mesma coisa, que é um desafio para nós. E nós acabamos de ouvir e perceber que existem 350 milhões de cristãos que estão sofrendo. Isso é 1 em cada 7 cristãos. 1 em cada 7 cristãos, para vivenciar a sua experiência de fé, precisam assumir riscos, inclusive riscos de vida. E nós, enquanto igreja livre, que habitamos em um país democrático, onde a liberdade religiosa é um direito inalienável, o que nós estamos fazendo? Eu listei aqui introdutoriamente, os irmãos terem ideia, em 2025, Coreia do Norte permanece sendo aquele que está no topo da lista entre os países perseguidos. Na Ásia nós temos o Iêmen, Paquistão, Irã, Afeganistão e Índia. Nós temos na África subsaariana, Somália, Líbia, Eritreia, Nigéria, Sudão, Burkina Faso, países que perseguem. Na América Latina, Nicarágua está no fronte aí perseguindo, intensificando uma perseguição contra a Igreja Católica. E nós temos aí essa estimativa de 350 milhões. E aí quando você para estudar e ponderar esses números e escutar sobre aqueles que dedicam a sua vida e a sua história a pensar a igreja perseguida, nós temos algumas constatações que, enquanto igreja no Ocidente, é preciso pensar. Porque os estudiosos da igreja perseguida vão dar conta, a partir desses números, que existe um processo de perseguição, de derramamento de sangue, de sofrimento, sim. Mas há também, nesses ambientes, um processo de purificação e de crescimento. O fogo da perseguição, e isso é desde os primórdios desta igreja, que há milênios sofre, é também um lugar onde a semente do Evangelho é plantada e onde se irradia a beleza do Evangelho que transforma vidas e histórias. O fogo da perseguição retira apenas aquilo que deve ser removido, o nobre metal permanece. E há um processo de purificação nessas nações. Nós temos na China os maridos, pastores e obreiros sendo mortos, e uma igreja potente, forte, nascendo a partir do trabalho das mulheres e das crianças que viram seus pais morrer. Porque existe um poder e uma autoridade neste Evangelho. E da mesma forma que aqueles que pensam igreja perseguida vão falar não apenas sobre o dano de sofrer a perseguição, mas sobre o quanto Deus usa isso para a sua glória, eles também falam de uma igreja que vive em um país democrático, que precisa estar sempre ponderando e refletindo sobre a sua fé. Porque se nós estamos vivendo e desfrutando de tamanha liberdade, é bem possível, segundo alguns estudiosos, que nós estejamos negociando o Evangelho. Porque ser sal e luz é confrontar. E talvez a paz que desfrutamos não seja
a paz desejada pelo Mestre da vida. Porque Ele não veio, Ele mesmo diz isso, para trazer sempre paz, mas espada em muitas vezes. E quando desfrutamos desse espaço de liberdade, é possível que incorramos no erro de pensar que essa liberdade nos coloca numa postura de segurança. E aí Jesus começa o seu sermão nos fazendo uma convocação. Antes de pensar sobre todas as demais coisas, eu preciso que vocês pensem sobre como é que está a relação da vida e o investimento da vida de vocês com o reino de Deus. Será que nós estamos vivendo pobreza em espírito? Porque felizes são os pobres de espírito. Deles é o reino de Deus. Jesus começa o Sermão da Montanha nos convocando a pensar sobre onde estamos investindo o nosso tempo. Onde estamos investindo as nossas preocupações. Porque na maioria das vezes estamos sim preocupados com o futuro. Investindo no corpo para ter sobrevida, investindo na educação para ter segurança financeira, investindo nos estudos para ter garantias de futuro. E a pergunta que se inicia a gênesis do Sermão da Montanha é: e quais são os investimentos que nós estamos fazendo para o reino de Deus? Porque será que nós não estamos nos enriquecendo nesta terra e perdendo de vista a beleza do reino de Deus? Há uma convocação do Mestre. Nós precisamos investir no reino de Deus. Quem aqui já pensou esta semana no encontro com Jesus? Quando face a face estaremos com Ele. O que diremos? Quais serão as próximas palavras ditas ao estender as nossas mãos perante o Mestre Jesus? Será que ouviremos de sua voz clara, doce, meiga, poderosa e suave: vinde benditos de meu Pai? Ou será que ouviremos um grave: quem é você? Eu não conheço você. Eu não sei quem você é. Nós precisamos respeitar esse lugar da igreja perseguida. E como igreja livre, nós precisamos repensar os nossos investimentos de vida. Eu preciso investir na eternidade. Porque é possível que todo o meu investimento seja um investimento ponderado e pensado para o tempo. Mas a pergunta do Espírito de Deus nesta manhã, a cada um de nós, é: como está o nosso investimento na eternidade? Por viver e conviver em um país livre, é possível que a acomodação se aproxime e nós passemos a viver um cristianismo mediano. E aí um vídeo como esse nos convoca a um outro lugar. Eu preciso investir na eternidade. E eu preciso investir na eternidade, irmãos, porque eu não merecia estar aqui. Foi um convite feito. Eram outros convidados. Mas eles faltaram. Aí o Mestre disse: vai e faz convite aos pobres, aos coxos, aleijados, aos cegos. E convida. Foi graça, foi misericórdia, foi bondade. Eu não merecia estar nesse lugar. Eu preciso repensar os meus investimentos, porque ainda hoje o Senhor pode pedir a minha alma. E o que eu tenho preparado? Para quem será? Talvez eu deixe celeiros prontos e abastecidos para o Arthur e a Milena. Mas será que o tempo que gastei preparando e lotando os celeiros, eu não os dediquei em me preparar para o encontro da eternidade?
Você já pensou nos 10 primeiros milhões de anos que você vai passar na eternidade? É sobre isso que esse texto nos convoca a pensar. Porque, irmãos, é possível que nós caminhemos em busca de muitas riquezas. E essa falsa liberdade que desfrutamos nos coloca diante de muitas riquezas. Se olha para o Novo Testamento, você vai encontrar tantos indicativos interessantes. Gente que se aproxima de Jesus e diz assim: Senhor, eu tenho evidências que comprovam que eu andei contigo. Em teu nome, olha as evidências, eu expulsei demônios. Isso é autoridade, né? Em teu nome eu curei. Em teu nome eu fiz milagres. Riqueza baseada em evidência. E aí Jesus olha para aqueles homens que estão diante do trono de Deus, reivindicando o retorno, reivindicando recompensas. E Jesus diz: olha, eu procurei vocês aqui, eu não encontrei, eu não conheço vocês. Eu não tenho ideia de quem são vocês. Pensa comigo. É uma linha muito tênue. Eles estão dizendo: é inegável que o Senhor não esteja comigo. Porque eu prego. Pessoas são libertas. Curas acontecem. É inegável. Olha para a minha empresa, Senhor. Olha para o setor que eu acabei de assumir na empresa e floresceu. Olha para a minha mesa, é inegável. Eu tenho evidências que comprovam e confirmam que a bênção do Senhor é sobre a minha vida. A minha riqueza é baseada em evidências e eu posso provar. Aí Jesus diz: mas eu não estou entendendo. Porque eu não espero gente rica, poderosa. Eu espero gente arrependida. E eu desconheço quem faz muitas coisas. Eu só conheço quem depende de mim para fazer tudo o que é preciso. Eu desconheço quem tem muitas coisas e por isso se alegra em ter muitas coisas. Eu reconheço quem tem apenas a misericórdia e a bondade e caminha em pobreza e em miséria, dependendo da minha presença todos os dias. O pior é que eles acreditam nisso, irmãos. Eles acreditam que eles estão bem com Jesus porque eles percebem os milagres. Como é perigoso. Eles acreditam que eles são aprovados pelo Mestre, porque o que eles fazem é como um selo que confirma que a presença de Jesus é com ele. Mas isso isola e anula a necessidade de arrependimento. E o Evangelho puro e simples nos convida a pensar sobre arrependimentos. São tantos na vida. Sobre um prostrar-se diante de Deus em estado de profunda, total e completa dependência. Você consegue pensar que esses homens estão diante da presença do Senhor da vida e o que eles levam para Jesus é o cartão de ponto de trabalho? E aí eles abrem o cartão de ponto e eles começam a prestar contas e reivindicar direitos. Eles estão diante do Senhor da vida e eles dizem: Senhor, eu estou aqui para dizer para o Senhor tudo que eu fiz. Quando você encontra discípulos arrependidos se encontrando com Deus, a história é outra, irmãos. Você quer ver o que acontece quando o arrependido encontra Deus? Apocalipse 1:17. Eu, João, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Você quer ver o que acontece com o arrependido quando ele se encontra com Deus? Isaías 6:5.
Então disse eu, porque eu vi a ponta da orla. Irmãos, Isaías não viu Deus. Isaías viu só a ponta da orla entrando no templo. Aí o Isaías diz: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Olha o que é que diz Jó, lá no capítulo 42, 5 e 6, esses textos são tão conhecidos. Com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quanto sobra do que somos quando estamos diante de Deus? Quanto sobra do que temos quando estamos diante de Deus? Nada. Ele era rei, condecorado, um rei justo, num reinado tão justo que se assemelha ao reinado messiânico. O que Davi fez em Israel será repetido nos céus. Mas quando ele escreve o Salmo 40, ele conclui o Salmo 40 dizendo o seguinte, lá no versículo 17: eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Quem veio aqui para se encontrar com este Deus nesta manhã? Não sobra nada de nós, irmãos. Nós estamos diante do soberano, do glorioso, do Criador, do amável, do Pai, do advogado, do Senhor, do Mestre, do Juiz, daquele que sara as nossas transgressões, perdoa as nossas iniquidades, daquele que nos remove do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, daquele que nos perdoa, nos dá novas oportunidades e possibilidades, daquele que restaura a nossa vida, limpa-nos com hisopo. Esse é o nosso Deus, o soberano, o majestoso, a Ele seja toda honra e glória. Então nós não podemos desfrutar de uma liberdade que nos enriquece, mas de uma consciência que nos empobrece. A semelhança daquela viúva que cozeu o último pão para o profeta, porque deseja priorizar as coisas do reino de Deus. Esse é o convite de Deus para nós. O que sobra a gente dedica e prioriza ao reino, porque a semelhança do testemunho desta manhã, há um retorno natural. Quando eu estou investindo tempo, cuidado, amor no reino de Deus, todas as demais áreas da minha vida serão abençoadas. O que livra um casal do divórcio não é fazer viagens turísticas. Isso é bom, se pode. Não é comprar uma casa em um bairro diferente. É a presença de Jesus Cristo de Nazaré na vida dos dois. O que torna o seu filho um discípulo do Mestre não é você trazê-lo à igreja e colocá-lo em uma comunidade com um programa voltado para os jovens. É ele ter consciência de que é pecador e que depende da misericórdia e da graça de Deus para viver. É isso é o evangelho, essa é a proposta. Porque enquanto enriquecidos somos, nós estamos perdendo o privilégio de compreender a beleza do reino de Deus. E há um convite a esse lugar de pobreza em espírito. E esse pobre em espírito não é aquele que é pobre de coisas. É aquele que não coloca nas coisas a sua confiança. Porque uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós, os discípulos perdoados do Mestre, faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. E confiaremos nele para cuidar da nossa casa, do nosso futuro, dos nossos filhos. Só quem veio nessa manhã para bendizer e adorar o nome de Jesus, levanta-se a mão para o céu e diz: Senhor, eu sou pobre e necessitado, mas tu tens cuidado de mim. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Seja sempre glorificado o nome do nosso Senhor.
Calbart diz o seguinte: ser pobre de espírito, reconhecer que só Deus é rico em misericórdia, é começar a partir do nada. Eu nada tenho, eu nada posso, eu nada sou. Mas eu lembrei-me que em Ti eu tenho uma coisa: misericórdia. E com isso eu começo a viver. Com isso eu recomeço nesta manhã. Com isso eu recebo a Tua bondade e volto a caminhar nesta manhã para a glória do Teu nome, que é bendito. Então você tem uma riqueza baseada em evidências. Mas de olho ainda no Novo Testamento é possível perceber que existe uma outra riqueza que é baseada em aparências. E essa é bem mais danosa. Jesus nos conta uma história em Lucas capítulo 18, que é amplamente conhecida, de dois homens que vão ao templo orar. E aí o primeiro chega, ele é um fariseu. Ele cumpre todos os ditames e as regras estabelecidas na sua seita. E quando ele chega para orar, ele olha para si em relação ao outro. Ele vai para os primeiros lugares. Ele está com as vestes ornadas, toda a parafernália necessária. E como orante, ele em silêncio começa a pensar as seguintes palavras: Deus, eu te dou graças, porque não sou semelhante aos outros homens que são adúlteros, mentirosos e roubadores. Aí ele olha assim para trás, ele vê o publicano: nem sou como aquele publicano que está ali. Eu te louvo porque eu sou bom demais. Eu jejuo várias vezes e eu dou o dízimo de tudo. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu não sei como é que é o Senhor que está aí, porque era para ser eu. Eu te louvo pelo privilégio que você tem de ter a minha vida como teu discípulo. É mais ou menos assim a oração do humilde, né? E aí do outro lado você tem o publicano, o cobrador de impostos. Este não tem coragem de erguer os olhos. Esse não sabe dizer as palavras calculadas da oração mecânica. Diz a Bíblia que ele fica lá atrás, declina sua cabeça, porque não se sente digno de olhar para cima. E ele fica batendo no peito. E ele fica dizendo assim: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim. Aí Jesus diz: em verdade vos digo, que este retornou para casa justificado, e não o outro, o superpotente, né? A gente precisa pensar sobre se a nossa vida cristã não tem muito da aparência. Será que a gente não aprendeu a dizer as palavras certas, irmãos? O evangeliquez, né? Será que quando a gente dobra os joelhos para orar, aquilo que a gente diz já é uma palavra acomodada, de tantos anos repetidas? Será que as nossas relações não se tornaram tão aparentes, tão supérfluas, tão distantes de uma realidade concreta, que isso foi transferido para a nossa relação com Deus? Eu fiz um trabalho com a Cíntia agora, na faculdade, e a gente estudou um autor chamado Guy Debord. Há 60 anos atrás ele escreveu um livro chamado Sociedade do Espetáculo. Ele estava analisando os afetamentos da TV na sociedade. E ele profetizou o seguinte: haverão dias em que as pessoas valorizarão mais o parecer do que o ser. Haverão dias em que as relações serão mediadas apenas por telas. E as pessoas, eu fico imaginando ele vivo hoje, pastor. Ele olhando para a TV profetizou isso. E as pessoas terão muitos amigos, mas serão solitárias.
A nossa geração tem um adoecimento, e todos nós temos consciência disso. Basta ligar a TV ou o jornal. A nossa geração tem um problema chamado saúde mental, adoecimento de saúde mental. Os especialistas do comportamento humano já estão escrevendo que a próxima geração terá um outro problema, sabe qual é? Saúde social. Nós temos tantos amigos e estamos sozinhos. Nós temos tanta gente curtindo o vídeo e nós não temos ninguém confiável o suficiente para caminhar conosco nos dias desérticos e nos invernos da vida. Solidão. A fala do Guy Debord, lá de 60 anos atrás, parece se cumprir. E esse fariseu de 2000 anos atrás parece estar orando, esperando curtidas. Seguindo a regra, a lógica. Essa é a expectativa dele. Ser aprovado e aplaudido pelos homens. A expectativa dele não é ser aprovado por Deus. Não é ser visitado no lugar de arrependimento. Mas ser aprovado pela massa. Pela maioria. Eu quero trazer aqui um trecho. Ser livre é viver o desprendimento de toda a aparência. Isso é liberdade. Ser livre é viver o desprendimento de toda a expectativa. Você não vai conseguir suprir a expectativa que os outros têm da sua vida. Você quer viver liberdade? Procure suprir as expectativas que Deus tem a respeito da tua vida, do teu dia, do teu tempo, dos teus sonhos, dos teus projetos. Honra o teu Deus, glorifica o teu Deus, vive para a glória do teu Deus, e tu verás paz na tua alma e no teu coração. Ser livre é fugir da ficção e desfrutar de uma identidade que foi a identidade pensada por Deus para nós. O publicano não queria agradar as pessoas, o publicano queria agradar a Deus. Porque o publicano tinha consciência de quem Deus é, irmãos. E às vezes a gente vai vivendo no automático e a gente perde a percepção de quem Deus é. E eu quero convocá-los a pensar a Escritura Sagrada. Veja o que diz um autor que o nosso pastor gosta muito, que é o Tozer, Hayden Wilson Tozer. Ele sempre cita: mesmo se todos os problemas do céu e da terra nos assolam de uma só vez, nenhum problema desta terra pode ser comparado ao aterrador problema que nós temos ligados a Deus. Todos nós precisamos saber quem Deus é, saber que Ele existe, e saber que devemos viver de acordo com o plano dele para cada uma de nossas vidas. Se a gente resolve esse problema, acredite, os demais problemas serão fichinha. Se a gente resolve o problema da eternidade, os problemas do tempo presente não vão ocupar o teu sono. Você vai dormir e vai descansar, porque você vai dormir como salvo na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Porque a própria morte não vai gerar temor no seu coração, porque tu serás livre, livre, livre para caminhar na presença do teu Deus. E aí a gente precisa ter a construção e a consciência de quem é esse Deus da Escritura Sagrada, irmãos. E de vez em quando a gente precisa, olhando para a igreja perseguida, repensar a nossa postura, a nossa fé. E eu queria apresentar 2 textos da Escritura Sagrada, e eu queria que a igreja percebesse a gravidade desses textos. O primeiro deles se encontra no Antigo Testamento, Isaías capítulo de número 2, versículo 17 a 19. E é muito importante voltar à Escritura Sagrada e ler esses textos, encontrar-se com essa realidade que descreve diante dos nossos olhos quem é o nosso Deus. Veja o que diz Isaías no capítulo 2, 17 a 19. A arrogância dos homens será abatida, e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos desaparecerão por completo. Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor de sua majestade, quando Ele se levantar para sacudir a terra. Esse é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, tudo bem, mas o senhor está falando
da face do Deus veterotestamentário. E no Antigo Testamento, essa lógica da justiça estava bem clara. Então, irmãos, vamos ler no Novo Testamento. Eu convido você a ler comigo Apocalipse, capítulo de número 6, versículo 15 a 17. A impressão que eu tenho é que João foi lá em Isaías, aí fez Ctrl V, aí ele foi lá no Apocalipse e fez Ctrl C. Copiou e colou. Ou é Ctrl C, Ctrl V, né? Aí não ia dar certo, não. Ia dar bug no Excel. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderão-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritarão às montanhas e as rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira dele, e quem poderá suportar? Quem poderá suportar? É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, é o justiça nossa, é o Rei, juiz de toda a terra, e um dia nós compareceremos diante da sua face. Então nós não podemos viver de qualquer forma. Nós precisamos viver para a glória de Deus. Nós precisamos acordar para a glória de Deus. Nós precisamos tomar o café para a glória de Deus. Trabalhar para a glória de Deus. Nós precisamos vir ao culto para a glória de Deus. Que é possível fazer isso apenas para receber benefícios emocionais. Estamos nesse lugar porque Ele é único, Ele é Senhor, Ele é absoluto, Ele é glorioso, Ele é inigualável, Ele é irrepetível, Ele é indispensável. Seja a vida e a palavra de Deus fonte de instauração e de fé nos nossos corações. E agora eu quero convidar você a ler Jeremias. Estou caminhando para o final, capítulo 5, versículo 22. Olha o que diz Jeremias. Eu quero que essa pergunta ecoe no seu coração. Acaso vocês não me temem? Pergunta ao Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassar. Vocês não tremem perante a minha presença? Essa é a pergunta do Senhor para nós. Sim, Senhor, nós reconhecemos o nosso estado de miséria. O pobre em espírito, irmãos, ele não tem folha de ponto. Ele não tem nada para reivindicar. Ele não tem direito para reivindicar. É graça. Nós estamos aqui por causa dele. Nós estamos aqui porque um convite foi feito. Ele nos incluiu. Ele nos restaurou. Nós somos perdoados. É graça, é misericórdia. É por causa dele. Seja ele glorificado. Foi por ele, para ele. Glórias sejam dadas ao Senhor para sempre. William Berkeley diz o seguinte: o pobre de espírito é aquele que se reconhece verdadeiramente, sem máscaras, sem orgulho, confiando totalmente no seu Deus. Esse é o pobre de espírito. Eu quero concluir essa ministração dizendo para os irmãos que aquele homem fez comparações. Eu te agradeço porque eu não sou como esses homens ladrões, corruptos, adúlteros, nem como este publicano. E o C.S. Lewis tem uma frase que ele diz assim: sempre que você está olhando de cima para os outros, sempre que você perde o tempo da sua vida olhando de cima para os outros, você não terá tempo para olhar para Deus. Aí o Lewis diz assim: quer saber o que é sabedoria na vida cristã? Deixa de olhar para os outros. Firma o teu olhar naquele que é o Senhor da tua vida, o autor e consumador da tua fé. Olha para Ele, Ele é o exemplo, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. Nele nós temos vida, nele nós temos esperança, só nele. Então a minha vida em relação ao outro, a vida em comparação, nós precisamos fugir desta realidade e ter a consciência de que é a bondade de Deus que nos traz a esse lugar. Então existe um paradoxo para concluir a mensagem.
O paradoxo é que nós estamos num país livre, celebrando a democracia, isso é muito bom. Mas a gente precisa, vez ou outra, parar para pensar se essa liberdade não nos torna amigáveis com as coisas do mundo. Admitindo muitas vezes o que o Evangelho não nos convidou a admitir. Precisamos pensar nisso, irmãos. E eu queria ler para vocês. O Espírito de Deus me fez lembrar desse texto que eu li aproximadamente 15 anos atrás. Eu queria ler para vocês um aforismo que o Friedrich Nietzsche escreveu no livro O Anticristo. O aforismo de número 47. Eu quero que você atente para isso. Olha o que escreveu, e aqui, quem está falando aqui é o personagem Anticristo. A partir da leitura de Friedrich Nietzsche. Olha como isso é pesado, como isso é denso. 1844 a 1900. Esse foi o tempo de vida de Nietzsche. E ele escreveu esse livro, e olha como é perverso a constatação que esse inimigo do cristianismo institucional escreve. A igreja precisava da perseguição. Ele coloca como se fosse o anticristo falando. Precisamente isso foi uma estupidez histórica e universal. Os perseguidores deram vida à causa adversária e uma aparência honrada. Deram uma fascinação ao martírio. Ainda hoje a perseguição é a melhor e a mais eficaz alavanca de sucesso para causas insignificantes. E aí ele diz, nós não perseguiremos mais. Nós vamos trabalhar com a liberdade e com o aprisionamento das mentes. Porque se eu sangro o corpo, o sangue torna-se semente. Mas se eu enriqueço a igreja de coisas, ela esquece do céu e passa a investir apenas na terra. E como igreja do Senhor Jesus Cristo, em um país livre, nós estamos sendo convocados a repensar a nossa pobreza. Nosso tempo de investimento. Será que nós não estamos investindo demais nas coisas que são temporais e passageiras? E deixando de investir o tempo necessário nas coisas que são eternas? Onde a traça não pode alcançar, o ladrão não pode roubar ou minar, e não há corrosão, porque é eterno, porque esta é a promessa. E aí, queridos, eu quero convidá-los a ficar de pé. Nós vamos ler juntos. Eu queria pedir, por favor, para a mídia, se possível, colocar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 4. Nós vamos agora, por gentileza, irmãos. Eu quero que os irmãos acompanhem essa leitura. Eu vou estar lendo na corrigida. Vamos ler na corrigida. Os irmãos apenas acompanhem. Mas acompanhem atentamente cada palavra. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Vamos voltar à teologia paulina. Na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia ou boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo.
Nós não temos nada, mas temos misericórdia. E essa misericórdia nos dará tudo, porque nós temos a certeza do reino de Deus e da verdade de Deus sobre nós. Nós vamos fazer uma oração. Posso orar, pastor? Nós vamos fazer uma oração concluindo. E eu quero convidar você, o tempo já passou, nós ultrapassamos um pouquinho o tempo. Mas eu quero convidar você que nesta manhã ouviu desta riqueza que é a pobreza em Deus e deseja restaurar esse lugar de aliança com o seu Deus. Deseja aproximar-se dele como um publicano que põe a mão sobre o peito e diz: tem misericórdia de mim. Desconfiando da sua própria riqueza, corra aqui à frente, nós vamos orar por você. Esta é uma manhã de encontro, é uma manhã de restauração. E nós vamos orar para que o Espírito de Deus inunde de misericórdia a sua casa, seu coração, a sua história, o seu casamento, a sua vida. E saindo daqui, como pobres e miseráveis e totais dependentes do Senhor, nós seremos encontrados ricos na eternidade. Porque não é a riqueza do ter, é a riqueza do ser. Não, Senhor, nós não queremos aparência. Nós não queremos uma vida de representação. Nós queremos que o Senhor encontre verdade nas nossas palavras. Nós queremos que o Senhor encontre verdade nos nossos relacionamentos. Nós queremos que o Senhor sonde a nossa história. Perceba se há algum caminho mau e nos guie a partir de hoje pelo caminho eterno. É essa a nossa oração. É esse o nosso pedido. Pode vir à frente. Essa é uma manhã de visitação do Senhor sobre nós. Olhando para a igreja primitiva, olhando para a igreja perseguida da contemporaneidade. Gente, o ano de 2023 foi um ano em que ocorreram mais mortes de toda a história da igreja. 2023, um ano vizinho, um ano aproximado. A perseguição deflagrada contra a igreja foi maior do que toda a história da igreja. Nós não queremos uma liberdade que nos faça negociar o Evangelho. Nós queremos ser livres para viver em pobreza e dependência. Senhor nosso Deus e Pai, estamos nessa manhã iniciando uma série de ministrações no Sermão da Montanha. Confiando em Ti, pedimos-te a Tua graça sobre os Teus filhos e filhas que estão aqui à frente. E todos os demais servos Teus, que estão em seus lares, que agora reconhecem, ó Deus, esse estado de miséria, de nada ter, de nada possuir. E carregam uma consciência de que só Tu és rico, só Tu és o dadivoso. Senhor, eu Te apresento os Teus filhos e eu rogo a Tua presença sobre eles. Que a Tua misericórdia seja uma irmã próxima de suas decisões e que eles possam ser abraçados por Tua misericórdia nesta manhã e renovados para a glória do Teu nome que é bendito. Pedimos-te, ó Deus, a Tua providência e que lances sobre o nosso coração temor e tremor ao Teu nome, porque Tu és o único e nós jamais conseguiremos fugir da Tua face. Sim, Deus, nós queremos ouvir um vinde benditos de meu Pai. Nós queremos ser encontrados entre os escolhidos que participarão das bodas do Cordeiro. Nós queremos ver o nosso nome no livro da vida, Senhor. Nós queremos de eternidade em eternidade usufruir da Tua beleza, da Tua presença. Eu abençoo todos os Teus filhos que estão nesse culto. Eu rogo a Tua bênção em Teu nome, Jesus. Sejas conosco, é o que pedimos-te. Em nome de Jesus. Amém.